No final de 2023, as expectativas do mercado era que a Selic cairia lá para 9%. E com essas notícias, com essa expectativa, o mercado de fundos imobiliários teve um desempenho muito bom. Os fundos subindo, todo mundo ali no verde, comemorando. Porém, não foi isso que aconteceu em 2024. Em 2024, com arrecadação recorde de impostos, risco fiscal e inflação subindo, o que acontece? Qual o remédio para a inflação? A Selic. Então, novamente, tivemos aí um ciclo de alta da Selic, fazendo com que os fundos imobiliários aí despencassem. A gente, no meio aí do ano mais ou menos, ali para o início, a gente tinha uma expectativa de chegar ali em 10,5%. E hoje em dia nós já estamos em 11,25%, ou seja, Selic subindo muito, com previsão de subir mais ainda. Então, o mercado de fundos imobiliários está sofrendo bastante, está sangrando muito, e por isso eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, para mostrar o que fazer nesse momento e quais os melhores fundos imobiliários aí para 2025, já que as expectativas da Selic chegar aí até a 13%, 13,25%. Então eu vou mostrar 5 fundos imobiliários que você pode ganhar mais dinheiro em 2025, você conseguir aproveitar essa onda de alta da Selic e preços baixos no mercado de fundos imobiliários, beleza? Sem enrolar muito aqui, já vou começar com o primeiro fundo, que é o KNCR11, um fundo de papel que ele é indexado 98% no CDI. Ou seja, a Selic anda ali juntinho com o CDI. Então, quando a Selic sobe, o CDI rende mais. Com o CDI rendendo mais, os fundos que são mais indexados ao CDI, eles acabam rendendo mais e performando melhor. Então o KNCR11 aqui, ele tem 98% dos seus CRIs indexados ao CDI. Alguns indicadores que a gente pode ver aqui do KNCR11 também é que o valor atual dele está em 103,25. Ele entrega um dividend yield de 11,49%, entregou, né, nos últimos 12 meses um dividend yield de 11,49%. Ele tem um PVP de 1,02. O que isso significa? Significa que ele está um pouco caro. Ele vai estar num preço justo quando ele estiver custando aí R$ 101,58 e vai estar barato, né, num preço abaixo do seu valor, quando estiver abaixo de R$ 101,58. Então, ele é um fundo que no momento está caro, porém é um fundo muito bom, é um fundo com uma carteira muito boa, com uma gestão muito boa. A Quineia nem se fala, né? Uma das melhores gestoras que a gente tem aí. Porém, no momento ele está caro. Então, vamos ver aí. Eu estou recomendando ele para 2025, na esperança que o valor dele caia, que o preço dele caia, para a gente poder aproveitar, tá comprando, né, ele no PVP de 1 ou abaixo de 1. O último rendimento dele foi de 1,02. Isso gerou um rendimento de 0,97%. Então aí ele está entregando quase 1% de dividendo por mês, sendo um fundo aí dos fundos de papel um dos mais seguros, tá? Um fundo considerado high grade. Outro fundo imobiliário que a gente vai falar aqui é outro fundo de papel, dessa vez é o RBRY11. Ele tem 58% da sua carteira indexada no CDI. Nós podemos ver aí que hoje em dia o preço dele é de R$ 91,44. Ele entregou um dividend yield nos últimos 12 meses de 12,81%, então quase 13% de dividend yield. Imagina agora que a Selic está subindo mais ainda, né? O valor patrimonial dele é de 9,28%, ou seja, ele tem um PVP de 0,94%. Então, ele está descontado aí, ele tem um desconto de 6%. Então já tá barato, tá valendo a pena aí, né, pegar o RBRY11, porque é um fundo que está com 6% de desconto. O último rendimento dele foi de 0,90 por cota, que representou aí 0,95% nesse mês. Então outro fundo aí que está pagando quase 1% ao mês. Vocês podem ver aí que eu estou mostrando fundos para vocês que não possuem tanto risco, estão indexados majoritariamente no CDI e estão entregando quase 1% de dividendo. Falei de dois fundos imobiliários de papel.
Agora eu vou falar sobre o VGHF11, que ele não é um fundo de papel. Ele é o que nós chamamos de hedge fund, que está entrando aí no mercado por agora. O que são os hedge funds? Os hedge funds, eles podem investir em vários tipos de ativos. Ou seja, ele pode investir em CRIs, pode investir em ações, pode investir em FIIs. Eles têm uma diversificação muito maior. E o VGHF11, ele investe 49% do seu patrimônio líquido em CRIs. E desses 49%, 41% está no CDI. Eu sei que não é a maioria CDI, mas é uma porcentagem já alta aí no CDI, né? O que é difícil encontrar alguns fundos imobiliários aí que estão majoritariamente no CDI, né? A maioria é IPCA, então é um pouquinho difícil de achar. Porém, o VGHF está com uma porcentagem boa no CDI e eu acho que já vai ajudar bastante nos rendimentos de 2025. A gente pode ver aqui que o VGHF ele é um fundo base 10, está custando aí seus R$ 7,90 por cota, então acessível aí para a maioria das pessoas. Tem um dividend yield que pagou 14,05% no último ano. Então é um dividend yield muito alto, 14% de dividend yield, está pagando muito. E olha aqui, ele está com um PVP de 0,89, ou seja, ele está aí com 11% de desconto. O valor patrimonial dele aqui por cota é de 8,86 e ele está custando 7,90, ou seja, um desconto aí bem relevante. O último rendimento dele foi de 0,09 por cota, com uma porcentagem, né, em porcentagem, foi 1,14%. Então, ele está pagando mais de 1% por mês. Então, é um fundo aí que, na minha opinião, é bem interessante, vale o estudo, tá? Ele não é um fundo totalmente seguro, é uma tese nova aí do mercado, mas dos hedge funds é um dos que eu gosto bastante. Voltando aqui para os fundos de papel, vamos falar aqui do VGIR11. Esse fundo ele investe 100% do seu portfólio em CDI. Então ele não tem nada de IPCA, nada de GPM, é 100% no CDI. Ou seja, com a Selic na alta, ele vai, os rendimentos vão decolar. Então em 2025 eu acredito ser um ótimo fundo imobiliário aí, se a Selic continuar nesse patamar ou subindo, né? Atualmente ele custa R$ 9,47 por cota, também um fundo base 10 e muito acessível aí, com um dividend yield de quase 14%, entregou aí 13,41% nos últimos 12 meses, então também um dividend yield muito alto. Ele está aí com 3% de desconto, vocês podem ver aí que o PVP dele é de 0,97, então ele não é um desconto tão grande, mas já é um desconto. O último rendimento dele foi de 0,11 por cota, representando aí 1,14%, quase 1,15% nesse mês. Então, aí um fundo que está pagando 1,15% ao mês, está pagando demais. Lembrando que os rendimentos são isentos de imposto de renda, então você recebe ali líquido esse dividendo na sua conta. Agora nós vamos falar de um ativo que não é um fundo imobiliário, porém ele é praticamente um fundo imobiliário, ele é primo dos fundos imobiliários, que é um FIAGRO. O FIAGRO ele é basicamente um fundo de papel, porém ao invés dele investir em CRIs, ele investe em CRAs, então ele investe em certificados de recebíveis do agronegócio. Então, os FIAGROs eles são novos no mercado, eles têm mais risco, porém o SNAG11 ele é um FIAGRO high grade, então ele tem uma carteira muito segura, tá? Não é isenta de risco, tá? Só estou falando que é uma carteira mais segura comparado a outros FIAGROs e ele entrega um bom rendimento. E ele tem 79% dos seus CRAs indexados ao CDI. Então, para 2025, eu acredito ser um bom FIAGRO, tá? Ele tem um dividend yield muito bom, é um FIAGRO mais confiável, na minha opinião. Então, eu gosto aí da tese do SNAG11, confio também na gestão. Por isso eu estou apresentando ele aqui para vocês. Atualmente ele está custando 9,55 por cota. Ele entregou um dividend yield, vamos falar aqui 13%. Nos últimos 12 meses ele entregou aí 12,93%. Então é um FIAGRO
que é mais seguro do que os outros e está entregando um rendimento de quase 13% no ano. Então é aí um valor muito bom. Atualmente ele está com um PVP de 0,95, então aí 5% de desconto. É um desconto muito bom para o Snag 11. Fazia tempo que eu não via ele com um descontinho. Normalmente ele estava sendo negociado ou no seu preço justo ou acima do seu preço justo. Agora ele está aí com desconto por causa de várias notícias que estão saindo aí sobre o mercado do agro. O último rendimento dele foi de 0,10 por cota e representou aí quase 1% ao mês. Foi aí 0,99%, quase 1% no mês. E já aqui a gente já tem a informação aqui do próximo mês, que vai pagar 0,10 e vai representar no valor aqui de 9,79, 1,02%. Então ele caiu mais um pouco ainda. Quem comprar ele agora a 9,55 vai receber bem mais aí que 1,02%. Então é um fiagro que está pagando bastante também. Os fiagros têm essa característica de pagar bastante. A maioria tem um dividend yield bem elevado, porém assumem bastante risco. Não é um segmento que eu invisto pesado, que eu tenho muitos fundos, porque eu ainda não tenho 100% de confiança, né, nos fiagros, né? A gente está tendo muito problema aí, então eu prefiro ver esse setor aí se desenvolver mais para eu ter mais confiança de colocar o meu dinheiro ali. Porém, é igual eu falei para vocês, o Snag 11 ele tem uma boa gestão e também assume menos riscos. Então é um fiagro aí, dos fiagros, né? É um que eu tenho um pouco mais de tranquilidade para passar para vocês. Mas lembrando, tudo que eu falei aqui, esses 5 fundos imobiliários aqui, não é uma recomendação de compra, é uma recomendação de estudo. Eu estou passando aqui para vocês lerem o relatório gerencial de cada um, ver se faz sentido com a estratégia de vocês, ver se vocês gostam realmente do fundo e não simplesmente, o Rafael falou lá, então vai explodir em 2025 e vai dar certo. Não. Eu estou passando aqui para vocês estudarem, tá? E pode ser aí que mais para frente eu faça a análise lá, né, de algum desses fundos imobiliários, igual vocês estão gostando muito, que eu fiz do LVBI 11 e do MXRF 11. Talvez, se vocês quiserem, né, vocês podem colocar nos comentários que eu faça a análise de algum desses aqui ou de algum outro que vocês estiverem aí pensando em investir e querem uma análise completa dele, eu faço também. Fechou? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenha ajudado vocês aí a entender quais fundos que são importantes aí para 2025, são os fundos aí de papel que estão indexados ao CDI, porque a Selic está subindo, então vai pagar mais. Então procurem aí esses fundos, não precisa ser esses 5, tem outros fundos indexados ao CDI. Passei 5 aqui para facilitar, né, para filtrar o estudo de vocês. Então muito obrigado pelo seu acesso, deixa o like, se inscreve no canal para me motivar a continuar fazendo mais e tamo junto.